E aí pessoal, tudo bem? Bem-vindo a mais uma aula. Hoje a aula vai ser sobre registradores, que é a principal ferramenta de trabalho do núcleo de processamento de um microcontrolador. Bom, o que é um registrador? Eles são pequenas áreas de armazenamento de periféricos e do núcleo do processador. Então, dentro do núcleo do processador vai ter registradores. Eles são construídos com circuitos digitais estáticos que são ultra rápidos. E o princípio de funcionamento deles pode ser entendido como o princípio de funcionamento de circuitos de flip-flop. Flip-flops são como se fossem caixinhas de memória, que é controlada por clock. Então, cada ciclo de clock eles transfere dados que foram recebidos e guarda neles. É um bufferzinho de 1 bit. Então aqui a gente vai ter um flip-flop de 4 bits, sendo que aqui é o mais significativo e aqui é o menos significativo. É importante ressaltar que essa associação que eu estou fazendo com o flip-flop é uma associação mais macro, né? A gente sabe que na atualidade, dentro de um microprocessador, não vai ter esse circuito em si. Vão ser circuitos com princípio de funcionamento igual, só que realizados de maneira diferente. Sabemos que os transistores atualmente que são usados no processador são na escala de nanômetros, né? Que 5 nanômetros para um transistor atual, que equivale a ser 12.000 vezes menor que a espessura de um fio de cabelo, né? Vamos ver de maneira prática aqui o funcionamento de um registrador de 4 bits utilizando flip-flops. Então esse aqui é um registrador que ele recebe em paralelo e também devolve a saída em paralelo. Então vamos supor que a gente setou aqui a configuração, a gente quer passar essa palavra aqui em binário. Então a gente ativa o nosso registrador e no próximo ciclo de clock, esqueci de tirar o clear aqui, no próximo ciclo de clock ele vai e passa. Se eu mudar, próximo ciclo de clock vai e passa. Se eu desabilitar, próximo ciclo de clock não vai fazer nada. Aí fica salvo essa palavra em binário dentro da memória do registrador. Também pode ser feito de forma serial, né? Onde o bit vai sendo passado um por um. Então aqui a gente passa 1, passo 0, passo 1, passa outro 1. Então aqui já levou 4 ciclos de clock para passar a palavra de 4 bits. Que esse flip-flop de 4 bits está em série. Então entra em série e sai em paralelo. Então, essa aqui é a intuição dos flip-flops, que também serve para o entendimento dos registradores que existem dentro do microcontrolador. No STM32, que é e o núcleo 74, G474RE, que a gente está utilizando, existem alguns registradores de propósito geral, que são da CPU mesmo, operações da CPU que a gente pode utilizar, porém nesse curso a gente não vai utilizar. Mas é importante saber que eles existem, porque, por exemplo, tem situações de startup, que é quando a gente liga o microcontrolador, tem uma sequência que já está feita para a gente já não tem que fazer porque o ambiente de desenvolvimento já fez. Mas pode ocorrer alguma situação que você tenha que fazer. Então, aqui eu vou mostrar só. Quando você cria um projeto no STM, no ambiente que a gente está fazendo, vai ter um arquivo aqui que tem um startup. E a gente pode ver aqui justamente esses registradores que eu estou mostrando. Então, isso aqui que está na frente são mnemônicos. Então, isso aqui é para ler o conteúdo do registrador. Isso aqui é para mover, né? Então, e tem aqui as outras operações, né? Então, essa linguagem que está aqui, a linguagem daí seria programação em assembly, que é mais baixo nível. Então, isso aqui, quando o microcontrolador starta, ele vai usar esses registradores da CPU, manipular eles, né? Então, é isso.
E tem aqui os registradores de periféricos. Esses sim a gente vai estar usando frequentemente. Eles permitem a gente fazer o controle, monitoramento, fazer leitura e escrita de dados dos periféricos. Esses registradores também podem ser somente leitura, somente escrita. Lá no datasheet, quando tiver RW, quer dizer que é read e write, então pode escrever o ler. Só R é só ler e só W é só escrever. Aqui eu estou trazendo um registrador que é do módulo GPIO, que em tradução em português seria entrada e saída de propósito geral, que são os pinos que estão disponíveis fisicamente na Launchpad. Então, vamos supor, existem GPIO A, B, C, D, E e F. Para cada letra, vão ter 16 linhas, no máximo. Não quer dizer que todos os pinos, todo GPIO vai ter as 16 disponíveis, mas no máximo são 16. Isso vai ser discutido melhor na aula de GPIO, mas aqui é só toda uma introdução para a gente entender melhor como é que configura via registrador. Então, se a gente quiser, por exemplo, usar o GPIO-A 17, 17 não, que não existe, mas o pino 9, né, A9. Então a gente vai no GPIO-A Modder, lá no campo de bit 18 e 19, a gente vai setar a configuração que a gente quer. Então vamos supor que a gente quer esse GPIO A9, vamos usar ele como saída digital. Então a gente vai colocar 01. Então aqui no bit 3 você coloca 0, no bit 2, no bit 19 você coloca 0, no bit 18 você coloca 1. Então aí o microcontrolador vai entender que ele vai ser uma saída digital. Todos os módulos existem vários registradores para configuração, para a gente dizer para o micro o que a gente quer fazer com aquele pino. E por isso que teve aquela aula de documentação, para baixar a documentação, que é o manual de referência, o datasheet, o manual de uso prático, porque constantemente você vai ter que estar acessando esse manual para ver o que aquele registrador, o impacto da configuração daquele registrador tem no que seu módulo vai fazer. A programação em baixo nível de assembly que eu comentei, né, que tem no startup do microcontrolador, também é usada em algumas aplicações específicas, como um exemplo, a atualização do firmware da sonda Voyager, né, que está há anos-luz lá, está muito distante da Terra. Quando essa foi lançada, em 1970, né, e o hardware era muito limitado, e a linguagem assembly permite, mesmo com esse hardware limitado, extrair o desempenho máximo dele. Então, em situações do mundo real que você tem um espaço limitado e quer extrair o máximo de desempenho de processamento do seu sistema embarcado, a linguagem assembly é o caminho. Aqui eu vou só mostrar um exemplo que eu dei. Vamos supor que se a gente quiser usar o GPIO-A Modder, né? E o pino 9. E para fazer isso, a gente vai atribuir aos bits 18 e 19 o valor 01. Uma maneira prática de fazer isso é você colocar o valor de 2 bits que você quer, no caso 01, e vamos deslocar. Isso vai ser deslocado em 18 posições, que é a posição que está o pino 9. Aqui é boa prática a gente colocar esse UL, porque esse aqui é um sign long. Então quer dizer que esse 18 vai ser 32 bits. Como o registrador modder é 32 bits, para não ter nenhum perigo de nenhum conflito ali de valor de bits, usa o inteiro, 32 bits. Então, a partir do momento que a gente faz isso, a gente está atribuindo 01 lá no pino 9, que são as posições 18 e 19, aqui. Então a gente pega 01, desloca 18 posições até chegar aqui. Aqui também a gente pode ver que o próprio ambiente de desenvolvimento, eles deixam associados a posição de memória do registrador.
E é isso que facilita a nossa vida na programação. Porque se não fosse isso, a gente teria que, toda hora que fosse mudar o valor de um registrador, no Molder, por exemplo, a gente teria que ir lá no datasheet, ver a posição da memória do base, ver o offset, que é o módulo que você quer, no caso o Molder 00, somar os endereços para poder manipular. Então, se a gente quisesse manipular esse aqui, que é o de velocidade de PIO, a gente teria que pegar o endereço base do A e somar esse valor de offset 0,8. Então, seria aqui. Então, ele já pega aqui o 0x08. Então, essa é a grande vantagem do ambiente de desenvolvimento do STM32IDE, que tem essa grande gama de bibliotecas, né? E também, aqui na plataforma CubeMX, né? Que também vamos ver mais para frente, a gente pode ver que o, o que cada GPU pode ser. Por exemplo, aqui, ó, eu tinha falado A09 agora, né? Então, aqui, ó, o A09, além dele ser um GPU output que a gente estava configurando, ele pode ser essas outras funções alternativas, né? Então, quando a gente vai configurando os registradores, a gente está setando, na verdade, as configurações desses, desses módulos. E quando a gente seta só o GPU, vamos supor que a gente seta um módulo timer aqui, canal 2. Aí a gente vai abrir uma outra gama, outra grande faixa de registradores que a gente vai ter que manipular para configurar o módulo do timer 1, canal 2. Então é assim que funciona a programação do controle assim do para fazer por módulo fazer o que a gente quer. Existem dois caminhos, né? O caminho que é usar aqui o CubeMX, onde você configura o módulo com a interface bem intuitiva aqui, onde está slave mode, trigger source, qual canal, e você vai aqui no GPU 9 aqui, vai ser função alternativa, pull down, pull up, velocidade. Isso eu vou passar mais para frente, mas o que importa agora nesse momento é saber que cada configuração dessa está associada a um campo de registrador lá do datasheet. Então, aqueles documentos que foi passado na aula é de extrema importância para a gente entender, mesmo que a gente configure por essa interface aqui, a gente tem que saber o que essa configuração tem no impacto no módulo em questão. E com isso eu encerro essa aula. Muito obrigado por assistir.